Boa noite, queridas irmãs e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos novamente reunidos virtualmente para mais uma palestra do nosso centro. E para iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece inicial. Em nome de Deus, nosso Pai amado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Louvemos ao Pai Criador, de amor infinito, e a Jesus, nosso mestre, guia, modelo de vida. Rogamos, primeiramente, misericórdia para essa humanidade que tanto padece nesse momento de dor e sofrimento. Que esses irmãos que estão partindo sejam acolhidos, minimizados os seus sofrimentos, e os que ficam tenham uma resignação de vida, porque o Pai só nos envia o que nós merecemos e o que nós precisamos. Pedimos bênçãos para mais uma noite do estudo do Evangelho de Jesus, que nos revela, consola e redime, para que possamos aprimorar a nossa caminhada evolutiva a caminho do reino celestial. Em prece, devolvo a palavra ao irmão Douglas para que ele dê iniciada os trabalhos da noite na santa e divina paz. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, a espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, e aos nossos mentores espirituais, para iniciarmos mais uma palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Na noite de hoje, nós teremos a nossa 141ª reunião virtual do nosso centro. E estamos recebendo hoje o nosso companheiro lá de Uberlândia, Menino, é conhecido como Menino, Victor Hugo, mas ele é conhecido como Menino, e vem nos fazer trazer uma palestra sobre, com o título Mãos Limpas, que é uma interpretação do texto do livro Caminho, Verdade e Vida, né? É o item 74 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas hoje também, coincidentemente, é o aniversário de nascimento de um dos maiores espíritas brasileiros, mineiro também, como nosso amigo Menino, só que não de Uberlândia, mas nascido lá em Sacramento, que é o nosso querido Eurípides Barçanufo, que nasceu exatamente no dia 1º de maio de 1880. Portanto, hoje está no dia em que estamos comemorando a 141ª reunião virtual do nosso Caminhando para Jesus, o nosso querido Eurípides Barçanufo também estaria completando hoje 141 anos de nascimento. Ele que foi o grande divulgador da doutrina, fundador do primeiro colégio espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, lá na cidade de Sacramento. Mas vamos deixar para o nosso querido Menino fazer as suas considerações, a sua palestra. Uma boa palestra, querido amigo Menino. Estaremos aqui. A palavra está com você. Excelente noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser sempre com os nossos corações. É uma alegria muito grande para mim receber o voto de confiança para poder estar aqui. Eu espero que Jesus me utilize como instrumento. Que do meu coração verta alegria, verdade e amor. Que possamos todos estarmos sentindo a presença desses amigos que nos envolvem carinhosamente e que, em especial, possa ter condições de conduzir o melhor do meu espírito em favor de cada um dos que estão aqui. Hoje nós iremos falar sobre uma lição de Emmanuel. Como a gente sempre gosta de estudar, Emmanuel, na coleção Fonte Viva, que é composta de 5 livros,
Ele traz mensagens de comentários evangélicos, de passagens evangélicas. E a gente poderia pensar, estudar Novo Testamento, qual a relevância disso? Se o Novo Testamento fala de Jesus e Jesus representa o guia e modelo que nós temos para a nossa humanidade, faz-se indispensável que nós nos debrucemos a conhecer, a meditar, a sentir e a viver a sua mensagem. E eu gosto de evocar uma fala de Pedro, quando na sua primeira carta ele diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Isso equivale a dizer que quando a gente está diante de um texto evangélico, nós não temos somente um caminho interpretativo. Existem variadas possibilidades para que a gente possa explorar os sentidos e assim aprender. Então, se alguém de alguma forma pegar essa lição e trazer outros esclarecimentos, não quer dizer que uma está certa e outra está errada. São perspectivas adotadas que vão nos levar a diversos resultados possíveis e que o texto evangélico já prevê isso. Tá. Mãos limpas. A gente poderia imaginar, nossa, mas mãos limpas? A gente está no momento de pandemia, pede para a gente lavar a mão, deve uma mensagem que vai propor alguma lição nesse sentido? Não. Não temos aqui uma referência ou alusão às mãos tão somente materiais. É importante a gente considerar que no estudo do Evangelho, as mãos, elas são um símbolo. Elas são um símbolo. E para que a gente possa perceber um pouquinho mais desse símbolo, eu trouxe aqui uma outra mensagem de Emmanuel antes da gente começar propriamente dito nessa do caminho, verdade e vida. Está no Mãos Marcadas, de autores diversos. E uma das mensagens desse livro, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, é de Emmanuel. A lição é a 41, que ele vai trazer o título, Nossas Mãos. Vamos entender qual o símbolo que representa as mãos. O que elas, dentro do Evangelho, elas podem significar. Emmanuel vai dizer assim, em verdade, há milhares de mãos, maravilhosamente limpas no jogo das aparências. Então, ele coloca um ponto interessante. A lição do caminho, verdade e vida é mãos limpas. E aqui ele vai falar que perante o mundo tem muitas mãos maravilhosamente limpas no jogo das aparências. Ou seja, por fora você vê uma coisa, mas por dentro, por vezes, nem sempre a realidade condiz com aquilo que se mostra de fora. O primeiro ponto que ele chama a atenção nessa mensagem é isso. E aí ele vai dar exemplos. Como que isso acontece? Como que existem mãos que estão sujas por dentro e de fora no jogo das aparências se mostram limpas. Aí ele vai caracterizar. Mãos que se cobrem de joias valiosas, mas que não dispõem a partir um pão com faminto. Então, olha, aqui quando a gente vai trabalhando o conceito de limpo e sujo, a gente percebe que ele está trabalhando em analogia. Ele não está trabalhando com a limpeza e a sujeira material, mas aqui sob a perspectiva ética-moral. Então, às vezes, a criatura ela tem tanto, que as mãos dela estão lustradas de tanta preciosidade material, mas falta um pouquinho da preciosidade espiritual. Não existe as mãos como instrumento de abnegação. O valor dela simplesmente está sobre o que está sobre ela, e não sobre o que ela pode realizar. Continua. Mãos que se agitam vivazes na mímica
dos discursos comoventes, mas que não descem ao terreno de ação para ministrar uma gota de remédio ao doente. Mãos que fazem parte de palestras lindíssimas, mas essas mesmas mãos desses palestrantes não participam de instantes de consolo às pessoas doentes, em que não será tido uma evidência, nem tampouco as pessoas terão condições de apreciar. Sim, mãos. E aí Emmanuel ele começa a dar um monte de exemplos de situações em que as mãos sujas do ponto de vista ético-moral apresentam-se limpas perante o mundo, mas que em si guardam uma sujidade. A lição do caminho de verdade e vida do livro de Emmanuel é mãos limpas. Então, até esse momento a gente já pôde se situar, começar a se situar em relação à situação das mãos. Mas vamos lá, só mais um trechinho dessa mensagem do livro Mãos Marcadas. Ele vai dizer, mano, realmente, não te esqueças da higiene de tuas mãos. Contudo, guarda a vigilância para com aquilo que fazes. Cuidemos da higiene das mãos, ainda mais nesse momento de pandemia. Ainda mais nesse momento de pandemia. Mas, imprescindivelmente, para que nós tenhamos as nossas mãos limpas, guardemos vigilância para com aquilo que fazemos. Mãos no Evangelho, elas representam capacidade de realização, trabalho. Hoje é dia do trabalhador. Então, a nossa mensagem é temática em relação ao feriado que nós nos encontramos. Nossas mãos, continua ele, constituem as antenas de amor, que orientadas pelo Evangelho podem converter a terra em domínio da luz. Essas mãos são instrumentos da nossa vontade, dos nossos sentimentos e dos nossos anseios. Elas são marcas daquilo que nós trazemos dentro de nós. Ambição ou, ao contrário, generosidade. Isso tudo é possível a gente perceber por meio desse símbolo. Aí Emmanuel continua, deixa que os teus braços se integrem no trabalho da verdadeira felicidade e serás desse modo um instrumento vivo da vontade divina, onde estiveres em favor do reinado da paz e da alegria, engrandecimento do mundo inteiro. Então essa mensagem ela nos prepara o entendimento para que, ao observarmos, por exemplo, e estudarmos minuciosamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente esteja atento. Jesus toca as pessoas com compaixão. As mãos de Jesus representam trabalho, iniciativa de ajudar, iniciativa de fazer, de algo realizar em prol dos nossos semelhantes. E por isso o Cristo tem as mãos limpas. Mas e nós? E o nosso mundo atual? Vamos lá. Emmanuel, para essa mensagem, ele traz Atos dos Apóstolos. É a passagem evangélica que ele vai se utilizar, que está no capítulo 19, versículo 11, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. É um versículo curioso. Deus utilizava Paulo como instrumento. Essa é a mensagem. E a partir disso, coisas lindas aconteciam. Por causa de Paulo? Não. Por causa de as coisas maravilhosas, extraordinárias, elas são por conta de Deus. Mas Paulo se fazia instrumento. É a primeira coisa que Emmanuel nessa mensagem ele vai dar atenção. O Evangelho não diz Paulo de Tarso
faziam maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Paulo era instrumento. Ele era instrumento. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentem mãos limpas. É curioso nesse ponto, nessa fala de Emmanuel, que ele coloca não uma exclusividade. Não é só Paulo que merece ser instrumento da providência divina, ou que está em condições de ser instrumento da providência divina. É o próprio Paulo que vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros do Cristo, dando essa dimensão de que o patrimônio divino nos foi concedido por herança, não porque a gente, assim, entre aspas, merece, mas é uma herança grandiosa do Criador para conosco. Todos nós, espíritos, detemos essa possibilidade, mas tem uma condição. Tem uma condição. As mãos limpas. As mãos limpas. Porque senão, se as nossas mãos não estiverem limpas, pode ser que o presente que Deus nos entrega para ofertar para outra pessoa, a gente pode acabar maculando em termos de instrumentabilidade. Vamos dizer, imagina o filtro de barra, aquele legal que a água sai geladinha. Se ele tiver sujo, a água que você vai tomar não vai ser muito legal. Não vai ser muito legal. Então, o filtro, a ferramenta, o instrumento precisa estar em condições. Em condições. Se você vai dar um alimento para alguém com a mão suja, pode ser que você acabe ali trazendo alguma sujeira para aquele alimento sacrossanto que você vai ofertar para a pessoa. Então, as mãos limpas são a condição. Com um instrumento bem afinado é importante. Como também o filtro bem limpinho é importante. Como um vaso de barro bem seguro é importante. É uma condição essencial, que na parábola dos talentos a gente vê isso ser levado em conta. O Senhor oferece aos servos, cada um conforme a sua capacidade. Porque vai falar Paulo, e a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme o fim proveitoso. A providência divina não se manifesta a ela. Não gasta recursos em vão, investe com precisão. E por isso a gente reconhece que para chegar os recursos aonde é preciso, os intermediários, os médiums, por exemplo, precisam estar em condições. Porque senão pode deturpar o conteúdo, aquilo que está sendo solicitado. É indispensável essa questão. É indispensável essa questão. Continuando. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessas notícias dos Atos dos Apóstolos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Você olha para Paulo de Tarso e pensa, não, mas conforme a visão de muitos, ele foi privilegiado pelos céus, ele já era o vaso escolhido de Jesus. É privilégio, é predestinação. É predestinação. Não, Chico foi predestinado àquilo.
um privilégio que ele recebeu. No entanto, é preciso a gente considerar que essa visão é um tanto que ingênua, porque ela desconstrução espiritual de um coração. Não podemos dizer em momento nenhum que a providência divina trabalha com privilégios no sentido de regalias para uns e não para outros. A providência divina não articula as suas realizações dessa maneira. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão, vai dizer Emmanuel, não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalho militante. Você só olha o momento do que ele está sendo usado como instrumento, mas esquece de uma coisa. De uma coisa. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Se a gente for rapidamente perceber a trajetória dele, Paulo de perseguidor passa a ser perseguido. Se antes ele voltava sua atenção contra Jesus, num processo de conversão, ele começa a trabalhar a favor de Jesus. Então, entre o momento inicial e o instante final, em que Paulo é utilizado como instrumento da divina providência, há um caminho, um percurso. E essa é uma questão muito importante, que eu trago aqui Jeremias, porque Deus, a esse profeta Jeremias, ensinou uma belíssima lição, que está lá no Antigo Testamento. A palavra do Senhor, como está descrito lá, pede para que ele fosse até a casa do oleiro. Ele fosse até a casa do oleiro. E ele vai confiante. Simplesmente vai. E chegando lá, ele vê o oleiro moldando o vaso. Moldando o vaso. Moldando o vaso. E ali, os espíritos que acompanhavam aquele profeta vai dar uma lição para ele. Fala assim, olha, ó a casa de Israel, vós sois semelhantes a esse vaso quando quebra, e que é posto pelo oleiro de novo para ser remoldado. E aí ele vai trazer todo um contexto da referida situação. Mas o que eu gostaria aqui de buscar entender é o vaso, porque ele faz parte de um processo. Ele tem etapas a serem cumpridas. Primeiro é barro, que depois vai para as mãos do oleiro. E o oleiro começa a moldar, ele integralmente dá atenção para aquele vaso, moldando. Depois de ser moldado, ele vai para o forno. E depois do forno é que ele tem condições de ser utilizado como instrumento. É depois de todo esse processo, que você pode colocar um tesouro lá dentro, por exemplo. Mas se você colocar antes, o que acontece? Se você está ainda moldando o vaso, ele está pronto à forma, mas ainda não deu resistência por meio do forno, se você coloca
algum diamante, pepita, enfim, de ouro, aquilo ali vai fazer o quê? Vai se misturar ao vaso. Então há um risco. Qual? Do vaso incorporar o tesouro que era para ele carregar e não para ele incorporar. E é um risco também para nós trabalhadores a providência divina depositar recursos dentro de nós antes do tempo. Por quê? Porque senão a gente incorpora a tarefa como se fosse nossa. Então a gente não fala de Jesus, da grandiosidade do Mestre, das suas lições grandiosas que revelam profunda sabedoria divina. A gente vai falar de nós mesmos. A gente vai se confundir com a obra. E aí é um perigo muito grande, porque muitas pessoas acabam se perdendo. Muitas pessoas acabam se perdendo. Por exemplo, na mediunidade, porque elas esquecem-se do trabalho e elas estão mais preocupadas com as regalias e privilégios que o trabalho pode proporcionar a ela. Atenção, poder, status, enfim, é um risco muito grande. É um risco profundo. Nós somos o quê? Vasos. Como o próprio Paulo vai falar na carta aos Coríntios. Como ele vai falar, temos, porém, um tesouro como em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Então a gente é instrumento. Mas para que a gente seja instrumento, há um processo que precisa ser respeitado. E ninguém que se furte ao processo conseguirá alterar esse plano de realização desejada, que é a da instrumentalidade. Aos ceareiros espíritas, quem não gostaria de ser médium e receber as mais profundas lições de esperança, de amor que oferecessem aos corações terrenos as mais sacrossantas forças no caminho da vida? Quem não gostaria de ser? Mas, para que essa realização chegue, é indispensável uma coisa. É indispensável uma coisa, esse processo. Porque precipitado o vaso, se ele não respeita o processo, o que acontece? Ele tem que voltar de novo, porque se quebrar qualquer coisa ou desmontar, ele tem que voltar de novo. E aí tem que repetir todo o processo. Todo o processo. Mas esse processo é fundamental. E a etapa, por exemplo, de ser moldado é pelas mãos do oleiro que nós somos moldados. Quando ele tem uma mensagem que ele fala que perante os tempos difíceis é importante procurarmos a mão divina, que é essa que opera nas nossas vidas, significando essa realização superior que encaminha os nossos espíritos para o curso da paz, do entendimento, do alívio, do conforto e do consolo. As mãos significam muito, esse instrumento sacrossanto. Mas para que esse processo aconteça, a gente precisa aprender a ter um pouco de paciência. A ter um pouquinho de paciência. Porque a nossa precipitação, ela pode ser ruinosa. Ela pode dar margem a uma queda. E tem muitos de nós que temos caído por causa da nossa precipitação. Então é preciso respeitar o tempo. Vai dizer, mano, que o tempo não respeita
as obras que a gente não ajudou a edificar. O tempo não respeita isso. É indispensável alinhavarmos dentro de nós a paciência. E aí, depois que é moldado pelas mãos, o vaso precisa ir para o forno, que é para ganhar resistência. Ele é submetido às mais altas temperaturas. Estamos falando do processo de limpeza da mão. A gente transpondo a analogia da mão para o vaso. Depois do vaso moldado, aonde, vamos dizer, ele recebe as impressões do oleiro, que é o Cristo, é o grande oleiro da humanidade que tem nos moldado, cuidado de cada um de nós em particular, dos nossos corações, dos nossos espíritos. Depois de ser moldados, nós vamos para o forno, que é o difícil. Mano, tem uma mensagem que chama-se Provas de Fogo, que ele vai falar que qual fogo na utilização das indústrias para forjar, para dar resistência aos metais, qual o papel do fogo nas indústrias. O espírito também passa por provas que vão lhe dar resistência, que vão lhe forjar os sentimentos mais preciosos. Antes de ocupar a posição de instrumento, nós temos um processo. Um processo. Ser, nesse momento, passar pela fornalha, ser submetido às circunstâncias, faz parte disso. Toda experiência guarda uma lição. É um diálogo de Deus com a nossa intimidade. Cada pessoa é peça viva nesse grande quebra-cabeça do nosso aprimoramento espiritual. E nesse sentido, às vezes o lar pode ser o forno, que nós seremos provados de todos os modos possíveis, sabendo que não é para ser provado porque Deus duvida da nossa capacidade. Não é sob essa perspectiva, porque Deus conhece a criação muito bem. Deus conhece muito bem a criação. Mas é porque esse momento de prova, ele vem para fortalecer. Como Paulo vai dizer, a tribulação produz fortaleza. Ela não experimenta, ela não analisa. A tribulação produz fortaleza. Emmanuel, ele vai falar que a dor, por exemplo, a gente pode citá-la nesse instante do forno, né, que a gente está sendo submetido às coisas, a dor é o anjo, a enfermeira dos nossos males e o anjo infatigável que nos ampara na evolução. Ela que muitas vezes dá o reset nos espíritos dominados pelo orgulho que estão com as mãos sujas. Lembremos dos fariseus. Eles tinham o costume de lavar as mãos. A higiene deles para comer era impecável. Era uma falta de respeito não lavar as mãos. E os fariseus, observam que os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos. E eles vão falar, reclamar disso, das mãos não lavadas. E Jesus vai falar da verdadeira pureza. Da verdadeira pureza. Que não é pela mão física estar limpa ou não. A mão é instrumento de realização.
ela em si guarda um tesouro, que é o do sentimento. Então, o processo começa dentro de nós. E a vida vai ajudando de todos os modos para que esse processo se realize. Emmanuel, ele vai aqui trazer o processo de Paulo, um pouquinho dele, né, de forma muito sucinta. Ele diz assim: recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. O que Emmanuel está mostrando? Olha, ele teve nas melhores condições do mundo, nas melhores daquela época. Só que Emmanuel acrescenta: no entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, não foi essas posições transitórias que lhe conferiram essa dádiva. Não. Ele sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem semelhante. Então, ele não só sofreu todas as humilhações, mas ele se dispôs a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. As mãos limpas não estão pela fuga ao trabalho, pelo contato com as situações difíceis, pelos momentos mais complicados. Não. Está no enfrentamento. E aí finaliza Emmanuel. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou. Emmanuel vai dizer que a providência divina não desce para errar conosco. A gente age por interesses. Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, a ideia que coloca, tirando os vícios e as imperfeições, qual seria o maior sinal de inferioridade moral? Os Espíritos vão dizer o interesse pessoal. Por causa desse interesse, a gente vai dando o nosso jeitinho. Como Jesus vai dizer para Pedro no livro Boa Nova: o homem do mundo é mais frágil do que perverso, mas a providência divina não. Ela segue inalterável, inalterável, amparando os corações humanos no curso da história. No curso da história. Não é por falta de misericórdia, não é por falta de amor do nosso Pai Celestial. Ele continua com o amor de sempre. Mas, continua Emmanuel, pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Junto à humanidade. Para que a gente possa operar como instrumentos. A gente precisa das mãos limpas para os serviços edificantes. Termina Emmanuel. Tal exigência é lógica e necessária. Ter as mãos limpas é uma exigência lógica, que a gente fez o raciocínio aqui. Se você está, por exemplo, com a mão suja de tinta e pega um pão para dar para alguém, possivelmente o pão vai sujar e vai inutilizá-lo em relação à necessidade de alguém. É lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Toda a ação providencial que se manifesta no campo terrestre
ela vem com precisão cirúrgica. Por isso que por vezes perguntam no Livro dos Espíritos se determinado espírito pode falhar em uma dada missão por Deus. Aí eles vão falar que Deus sabe em quem confia. Deus sabe em quem confia. E Gesiel, no Paulo e Estevão, ele vai dizer o seguinte: quando ele estava preso com a sua irmã Abigail, os dois estavam com o coração muito amargurado. E Gesiel vai falar assim: tenho percebido, pois, que Deus utiliza dos filhos mais experientes, mais velhos, para amparar os mais novos. Então, a providência divina, ela roga da nossa parte essa abertura. Como que essa abertura acontece? É na pureza de espírito? Não. Não é isso. Não é a pureza de espírito que é solicitada pelo Criador. Porque senão Jesus não teria nem vindo na Terra, né? Ele chamou 12 discípulos para trabalhar. Era um mais cabeçudo que o outro. Não é. Não é. A pureza, a perfeição que é necessária. As mãos limpas não tem a ver com essa questão. Porque Paulo não foi escolhido. Não foi porque ele era o mais puro. Não, ele fez coisas horríveis. Mas porque ali existia um grande potencial. Um grande potencial. Que simplesmente precisava ser orientado pelo amor divino. Por isso Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Dando o testemunho dele próprio. Olha, eu era muito imperfeito, mas quando eu encontrei com Jesus, eu continuei perfeito, mas ao dar espaço para o Cristo agir, e ele dizia: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, eu percebi que grandes coisas poderiam ser realizadas. Nós vamos evoluir, mas nunca a ponto de chegar na grandeza de Deus. Isso nos coloca numa condição o quê? Bem pequena, mas não insignificante. Ser pequeno não é um problema. Ser pequeno não é um problema. São Francisco ele foi questionado assim pelo Frei Leão. Frei Leão, por que você foi escolhido por Deus para essa missão? São Francisco olhou para ele e eu não sabia a resposta. Então, ele pediu um tempinho, ele iria voltar tempos depois com a resposta. E é o que justamente acontece. Pai Francisco, como ele era chamado, aproxima-se de Frei Leão e fala assim: olha, eu encontrei a resposta. Deus me escolheu porque eu sou o mais sujo, o mais pequeno e mais vil. Aí a gente pode pensar: não é possível. Não, São Francisco tá blefando, tá bem não, tá precisando de ajuda. Aí ele continua: é porque eu não sou nada. Porque se eu fosse, eu me divulgaria, eu não divulgaria o evangelho. Então, aqueles que sabem reconhecer a sua pequenez, esses começam a estar nesse processo de instrumentalidade. A primeira bem-aventurança, que é o caminho da redenção,
que é o caminho de preparação do espírito. Começa com bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre, porque se fosse rico, ele acharia que não precisaria de mais nada. Mas o pobre sabe da sua condição de criatura falível que está sujeita a cair. Daí, a gente começa a perceber. Para ser instrumento da providência divina, as mãos limpas, elas não têm a ver com a perfeição. Porque senão só Jesus seria. Só Jesus seria. Mas com a disposição de apresentar-se. Com o reconhecimento do que se é. Eu sou vaso. Eu sou um instrumento. Eu me proponho a ser instrumento. Agora, aquilo que vem de bom, conforme Tiago vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto. É indispensável reconhecer isso. É indispensável reconhecer isso. Para que a gente possa se integrar e entregar como um verdadeiro trabalhador de Jesus. Como foi tantos abnegados espíritos. É curioso que Emmanuel, o Chico, ele ia falar da sua pequenez, né? E teve uma vez que ele falou que ele era igual um verme. De inútil. E Emmanuel, nesse momento, ele chegou para corrigir ele. E Emmanuel fala para ele não desdenhar o verme. Porque o verme, rastejando, está cumprindo a sua função. E se ele fosse se considerar, ele deveria se considerar outra coisa. Naquele momento, Emmanuel não estava fazendo alusão à pequenez de Chico, simplesmente estava falando, olha, cuidado, não despreze nada na criação. Você está achando que o verme é inútil? Não. Se você quer dar exemplo da sua pequenez, não utiliza isso. Respeita o trabalho de cada um, para sermos instrumentos da providência divina, para que o Pai possa operar também nas nossas vidas. A gente simplesmente precisa se apresentar com reconhecimento do que a gente é. A partir disso, o trabalho começa, o processo começa. Porque tem muita gente com mania de grandeza, esquecendo que quanto mais alto é a árvore, mais grande é o tombo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe-nos grandemente. Eu espero que a lição da noite possa servir aos nossos corações. Maravilhoso o estudo, menino, da noite de hoje. Muito enriquecedor. Você acaba, quase nesse momento você falou do alerta que Emmanuel faz a Chico sobre a importância de um verme, né, no conjunto nosso daqui na Terra, e lembrei-me imediatamente da importância de um vírus como esse que está assolando a humanidade, algo tão minúsculo e que está causando essa pandemia, esse momento de comoção mundial, de preocupação, trazendo uma doença tão séria para toda a humanidade. Um vírus, muitas vezes menor do que um verme, mas tem uma importância muito grande, conjunto na estrutura nossa, aqui da nossa mãe terra, né? E é um alerta também aos cuidados que nós
precisamos ter com a nossa terra, de um modo geral, com tudo, com o nosso meio ambiente, com aquele pequeno papelzinho de bala que uma pessoa joga na rua, e esse pequenino papelzinho de bala que vai para a rua, cai no esgoto, e do esgoto vai para um córrego, e do córrego vai para um rio, e do rio vai para o oceano. Isso aí vai poluindo a nossa estrutura da Terra. Pior, muitos animais vão se alimentar daquele pequeno papelzinho insignificante que nós jogamos na rua, e alguns irão morrer asfixiados porque está comendo algo que não é apropriado para ele, mas infelizmente eles não conseguem identificar. Eu estou fazendo essa reflexão porque, como você falou muito bem, das mãos limpas, do trabalho do oleiro, que molda com todo o seu amor aquele barro, dando vida, formosura, beleza, aquilo que ele faz, nós também precisamos ter as nossas mãos limpas nesse aspecto de preservação do nosso planeta. E cada um de nós pode fazer e contribuir para a melhoria do nosso planeta. Cada um de nós tem responsabilidade e todos podemos ajudar. Como eu disse, uma atitude simples. Um simples papel que a gente joga na rua causa um transtorno para o nosso planeta. Então, vamos ter as nossas mãos limpas, como você bem falou, não só a mão limpa nesse momento agora de pandemia, asseada, lavada com sabão, passando álcool, tudo aquilo que é necessário para nos precaver de ser contaminado por esse vírus. Mas ter as mãos limpas espiritualmente, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, principalmente, em todos os aspectos da nossa vida. As mãos limpas para poder acolher um irmão que está em necessidade. As mãos limpas para levar a palavra de Jesus àquele que está necessitado. Muito bom. Gostei bastante das suas reflexões sobre essa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Espírito Emmanuel, que nos faz refletir bastante sobre como nós podemos auxiliar com nossos atos, por mais simples que seja, na nossa perfeição, na nossa a evolução moral e espiritual. Mas você já falou bastante, e eu também estou fazendo um longo comentário. Vou aproveitar para explorar mais um pouquinho e você fazer a nossa prece de encerramento. Tá certo? Perfeito, vamos lá. Antes da prece, eu só vou ler um poemazinho de Alta de Souza. Ele é curtinho e logo em seguida eu já faço. Perfeito? O título do poema é Mãos. Harpas de amor, tangendo de mansinho, a música do bem, destitosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te firmes inútil ou sozinho, na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos todo um tesouro se escantela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração, vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro. Tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fugindo nos teus braços. Vamos orar.
Jesus, eu gosto muito de orar e o Senhor sabe. É uma alegria estar na sua presença. E é muito bom saber que o Senhor fica feliz quando eu venho estar contigo. Isso me alegra ainda mais. A prece é esse momento de alimento. O simples fato de estarmos contigo já nos fortalece interiormente das mais sagradas forças da coragem, da fé, da esperança e do bom ânimo. Eis que estamos aqui nesse mundo encarnados, pedindo a tua bênção e a tua paz. Utiliza-nos como instrumento. Há tanto que se fazer, Senhor. Tantas coisas a se realizar. Tanta gente doente, sofrendo, passando por provações e dificuldades. Ensina-nos a movimentar as nossas mãos com um sentimento profundo de compaixão, para que elas levem o aconchego, o acolhimento necessário àqueles que, nesse momento, pretendem desistir do que estão vivendo. Pedimos, Jesus, aos espíritos de luz e amigos, que eles possam cuidar de nós, utilizar as mãozinhas dos veículos dos melhores sentimentos deles para cuidar dos nossos corações. A gente precisa muito dele. E que, igualmente, eles possam nos utilizar a cada dia que passa como instrumento na vida das pessoas. A gente é muito pequenininho, Senhor, mas eu sei que o Senhor nos ama. Cuida de nós sempre. Obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, pedimos permissão a Jesus, esse ser maravilhoso, esse trabalhador, esse carpinteiro lá de Nazaré, que trabalhou bastante, e hoje, quando comemoramos o Dia do Trabalho, agradecemos por termos as mãos, por termos os nossos braços, por termos a nossa mente limpa para poder falar do teu nome, para poder falar dos teus ensinamentos, Jesus. Muito obrigado, e que a luz amorosa do nosso querido Mestre ilumine sempre a todos nós que aqui estamos presentes. Que a paz, que a luz esteja sempre conosco. Boa noite a todos.